queria que você começasse contando desse projeto, que acabou nessa regravação do É Tão Lindo que tá saindo. Eu queria que você contasse como surgiu, como foram os bastidores, como isso encontrou a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, como foi para você esse projeto especificamente. Bom, eu me conectei com o projeto Hora do Mostarda através do engenheiro de som Luiz Paulo Serafim, que é meu engenheiro de som e que também é engenheiro de som do Hora do Mostarda. Então eu me conectei dessa forma. Aí depois veio o convite pra gente viver uma colaboração e eles me trouxeram a ideia de regravar, reler essa música, que é fantástica, que faz parte da infância de tanta gente, que faz parte da música brasileira num lugar muito bonito e que foi gravada pelo rei Roberto Carlos, junto com o Balão Mágico. Eu pensei, cara, vai ser muito lindo. Esse vai ser um momento que eu vou aproveitar muito, vou me divertir muito, né? Tem a minha cara também, eu queria muito fazer algo nesse lugar, assim, também. Faz tempo, né? Para o público infantil. A minha música chega nas crianças, através da família, através do ambiente escolar, dos educadores. E sempre fez parte da minha realidade, assim. Não existe um show, a não ser que não seja permitido, não existe um show em que eu olhe para a plateia e não veja um monte de criança. Eu sempre penso, assim, com carinho, foi essa oportunidade, sabe? De manifestar nesse lugar para eles, não só para eles, mas para eles. Eu amei, assim, amei a escolha da música e todo o contexto e o Mostarda e a história. Aí eu trouxe a ideia de falar, a música fala de diversidade por si só. E aí eu trouxe a ideia de falarmos sobre neurodiversidade, que é o meu lugar de fala, e porque a gente precisa muito dar visibilidade, precisa muito falar, naturalizar esse diálogo, até pela busca por direitos. Quanto mais a gente puder trocar informação, quanto mais a gente puder ser farol, né, iluminar esse caminho e dar visibilidade, melhor. E eles aceitaram prontamente. Daí já veio a ideia de que o lucro seria repassado, então, pro AMA. E tudo foi surgindo, assim. Eu já tinha uma história com o diretor do clipe, porque ele já havia trabalhado comigo em outros momentos, em outras músicas. Então, quando eu passei pra ele, ele até falou pra mim, o Kenny Kanashiro, ele até falou pra mim, nossa, que legal, né? Porque na equipe a gente tem neurodivergente. A gente vai falar sobre isso, vai dar visibilidade a esse tema, vai falar com a criança, vai falar com a família. E todo mundo foi ficando entusiasmado de fazer o projeto, assim, pela causa, sabe? E nesse lugar de dar protagonismo à comunidade, nós trouxemos a Alice, que é uma criança autista. Vivemos esse processo na prática de tornar um ambiente com equidade, com inclusão para recebê-la, com a adaptação devida, com o nível de suporte que ela necessita para tornar possível. A gravação foi, assim, para mim foi muito forte, porque eu me conectei muito com a Alice. E eu me lembro da mãe dela emocionada o clipe todo, chorando o clipe todo. E ela chegou a dizer para minha produtora naquele dia, poxa, eu não pensei que ela fosse conseguir gravar o clipe todo, sabe? Que a Alice fosse gravar todas as cenas. Eu não sabia como ela ia reagir. E aquela conexão que eu criei com aquela criança, sabe? Que era ali de alguma forma, uma extensão de mim. E eu uma extensão dela também. Enquanto comunidade, você conseguir se ver no outro, você conseguir estar no outro, entender que tudo que a gente tem é a gente. Foi bonito nesse lugar também. A gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre neurodivergência. A música sempre foi esse veículo para você, porque você falou sobre isso em relação a você mesma, você se conhece. Como que a música desempenhou esse papel de te ajudar a falar sobre, de te trazer de alguma forma esse farol próprio, né, para você também iluminar os outros? Olha, eu não vou negar para você que foi um processo muito bem assistido com a minha terapeuta, com a psiquiatra a doutora Thaisa Pandolfi, porque é muito difícil você expor algo que em algum momento podem usar contra você, sabe? E ser uma pessoa neurodivergente é tentar o tempo todo se encaixar de alguma forma, mesmo que você não pertença. Às vezes até estando invisível, não criando um assunto para não ser o assunto, sabe? Tem muitas camadas aí, né? De uma criança que sofreu bullying. Eu tive
contato através de uma médica da família. Foi a primeira vez que a minha família ouviu sobre autismo e a possibilidade do meu comportamento poder levar a um diagnóstico. Mas imagina só, dependendo do sistema público de saúde, vivendo uma vida missionária. Quando marcavam uma consulta, às vezes eu nem morava mais no lugar, sabe? E eu não consegui ter esse apoio terapêutico, eu não consegui ter essa intervenção terapêutica que eu tanto precisava naquele momento. E por isso foi quase impossível, assim, um ambiente escolar, por diversas vezes e por muito tempo. E o diagnóstico, mesmo que o fechar do diagnóstico já adulta, eu achei que seria só o fim, o encerrar um assunto, né? E foi o começo de um assunto para mim, assim, porque quando o diagnóstico chega, você começa a entender o porquê daquele tal comportamento ou daquele tipo de pensamento. Ou você também percebe que, poxa, eu achei que todo mundo pensava assim, sabe? E as pessoas não pensam assim. Eu achei que para todo mundo era assim. E não era assim. Ou, olha só o que eu fiz para me encaixar. E você começa uma nova descoberta por quem você é, que é uma pessoa diferente de quem você se tornou, tentando caber num mundo que não foi feito para você. Então o diagnóstico foi o começo de tudo para mim. E eu queria muito poder ser esse farol, poder falar com as pessoas, porque a neurodivergência, o autismo, que é o assunto que eu mais falo, por ser uma pessoa autista, ele vai se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. Então, assim, muitos médicos dizem, eu acho isso muito bem colocado, que existe um autismo para cada pessoa. Ainda assim, existe muita coisa que nos une enquanto comunidade. E quando você passa informação, quando você divide sobre, você alivia de alguma forma o fardo de estar só lutando contra tudo isso, sabe? E esse fardo pode estar na pessoa autista, que depende de um nível de suporte, mas que consegue ali, como quem luta uma guerra, viver o dia a dia, mas também a família, a mãe, o pai, o avô, a avó, que é aquela pessoa que está ali. E o autismo, ele, apesar de acontecer no indivíduo, ele não é algo que vai ser enfrentado individualmente. Então, é tão importante representar a comunidade nesse lugar, ser um ambiente acolhedor e de apoio, porque você está dizendo sobre vida real, sabe? Não romantizando o assunto. Porque o autismo só é leve para quem não tem autismo, para quem não é autista. Aí é leve. Mas para quem vive dentro do espectro, é viver dentro de um espectro com prejuízo. Não existe autismo sem prejuízo, sabe? Eu queria muito ser esse farol, mas eu sentia muito medo, insegurança. Será que eu vou conseguir lidar com o que essa exposição vai trazer? Então foi um processo gradativo com a doutora Thaísa, com a terapeuta, para que eu me sentisse segura o suficiente para falar sobre. E quando eu comecei a falar nas minhas redes, eu fui muito abraçada pela comunidade. Porque é isso, você também se dispõe a falar a real, as pessoas vão, com certeza, sentir que é real, que é verdade. Ah, mas vai chegar um desavisado e vai falar algo? Vai, mas sempre foi assim, sabe? Essa coisa de... Ah, mas talvez falem de um jeito e aí eu passe a ser estranha. Não, eu sempre fui. Não vai mudar nesse lugar. Eu entendi que não ia mudar o lugar onde eu já tinha prejuízo. O que ia mudar, na verdade, era o fato de ser farol para essas pessoas que estavam dentro de casa, invisibilizadas, se sentindo insuficientes, sentindo que elas eram um erro. E não que a falta de inclusão, que a falta de acesso. E eu me senti nesse lugar, assim, fui acolhida, abraçada, e foi um processo em que eu nunca mais parei de falar, né? Agora eu divido sobre, eu recebo muito mais também informações e as histórias das pessoas e vou me enxergando nelas e vou construindo esse poder coletivo que existe, né, na comunidade. E por isso foi tão potente para mim participar desse projeto do Hora do Mostarda nesse lugar. Como que entrou? Porque a música também está muito ligada, né, à ideia de inclusão. A música, ela tem essa universalidade, ela pode ter. É verdade. A música é ferramenta de manifestar. Seja o que você está sentindo, quem você é, o que você quer. A música está nesse lugar. Enquanto artista, não tem como me separar da minha música. Se eu vou dizer sobre algo, eu vou cantar sobre esse algo, sabe? As pessoas, elas podem, aos poucos, descobrir que eu sou uma pessoa autista. Mas eu sei desde sempre. Eu sempre fui.
Eu nasci assim. A mesma caneta que escreveu Era Uma Vez e que escreveu Girassol e Respeita as Minas e no final desse filme Seja Gentil e essa coisa toda, é a mesma pessoa, a mesma criança autista que estava lutando para caber de alguma forma. Então eu tenho muito a dizer sobre nós, não só sobre mim. Eu estou nesse lugar desde que eu estou aqui. Mas a música é diferente, sabe? Quando eu falo sobre autismo e quando eu canto algo, quando eu canto a neurodiversidade, quando eu canto a autoaceitação, o acolhimento, a aceitação, a informação, chega de um jeito diferente. Porque a música tem esse poder de comunicar e de acessar camadas do nosso eu, do nosso ser, que o diálogo propriamente falado não vai conseguir acessar, sabe? E aí entra no outro lugar, né? Se tudo é vibração e a gente está falando sobre a música, nesse lugar das ondas, da vibração, ela é capaz realmente de manipular como você se sente, como você compreende algo, como você aceita a si, ao outro, ao mundo, como você busca uma revolução, uma evolução. A música tem esse poder, sabe? Ela faz parte de nós fazemos parte dela, na verdade. Então, a música nesse lugar, para mim, sempre foi muito importante, porque ela foi a minha ferramenta de dizer sobre mim sem vergonha de ser eu. Porque eu sei que a minha música é sobre o que nos une, não o que nos separa. E quando eu tô dizendo sobre mim, eu tô dizendo um pouquinho sobre cada um de nós. E eu esperava muito que as pessoas pudessem sentir isso. E elas sentem. Isso é uma loucura muito boa. Porque elas sentem. Eu acreditava muito, sabe? Eu não subestimava, não. Eu pensava, não, cara, eu tô sentindo isso aqui. Não é possível que não seja nosso. Não é possível que falar de amor seja algo individual, que falar de dor seja algo individual. É que as nossas dores têm nomes, rótulos, gavetas, vitrines diferentes, mas é sobre sentir. E aí a canção nos une, assim como as emoções nos unem, os sentimentos nos unem. A música nos possibilita. Veja só o que a gente traz com agora nesse projeto do Hora do Mostarda, relendo essa música É Tão Lindo. Eu tô nesse projeto, eu me sinto integrante de uma causa, de um movimento maior, que é dar protagonismo, é mostrar que nós podemos habitar todos os lugares, sabe? Que é possível para nós. Não só para nós neurodivergentes, para nós seres humanos, que é possível que você vença, seja uma limitação, que é possível que você vença barreiras ou que foram impostas, ou que a falta de acesso criou, ou que a falta, sabe? É possível, mas só é possível se a gente mostrar que é possível, porque só é impossível até alguém fazer. Então, quanto mais você traz o diálogo, mais você naturaliza o diálogo, mais você coloca a pessoa com autismo, a pessoa com deficiência, a pessoa, o ser humano em protagonismo, mais a gente consegue enxergar o que é possível. Ô, Kel, eu imagino que você já deve ter pensado nisso depois da gravação desse clipe, dessa música. Você deve ter muito pensado como teria sido a vida da Kel se esse clipe tivesse sido feito por um outro artista quando você era uma criança. Já pensou nisso? Já. O que veio na sua cabeça? Eu pensei nisso na gravação do clipe, vendo a Alice como protagonista, tendo aquela relação com aquela criança, sabendo que ela estava se divertindo, fazendo algo que era importante para todos nós. E algo que ela podia fazer. E que ela podia fazer, e que talvez ela, em algum momento, não se sentisse capaz. Assim como em diversos momentos eu não me senti capaz de fazer, porque eu não era o suficiente para fazer. Às vezes não era normal o suficiente, não conseguia porque o prejuízo, a limitação. Então foi um encontro, assim, por isso eu disse que ali eu senti que a Alice era parte de mim e eu parte da Alice, né? Porque eu também estava conversando com a minha criança, com aquela criança e com a minha criança através daquela criança. Pensando o quanto eu teria essa crença de que tudo é possível, entendeu? E que era possível para mim também. E eu passei muito tempo para acreditar, assim, que era possível. Faria total diferença. A arte tem esse papel. Porque quando a gente fala de representatividade, às vezes eu acho que não fica claro assim, o poder que ela tem de
fazer com que as pessoas acreditem que é possível, sabe? Você se enxergar ali no outro, naquele lugar. Você pensa, eu também posso. Quando a Alice está vivendo esse momento, nós que somos mães de crianças neurodivergentes, que eu também sou, além de ser uma pessoa neurodivergente, nós também acreditamos que o nosso filho é capaz, que nós somos capazes. Faz toda a diferença e influencia na esperança. No autismo, por exemplo, é claro, né? O nível de informação, ele vai mudando, né? A gente vai absorvendo mais informações, mais estudos e vai entendendo cada vez mais. Então, por exemplo, hoje a gente entende que esse nível de suporte, ele é dinâmico, ele não é estático, né? A gente sabe que, a depender de muitas camadas do ambiente, do acesso, porque também é uma questão, não existe revolução sem grana, não existe liberdade, saúde sem acesso. Então é claro que faz diferença na minha vida, por exemplo, hoje ter acesso a uma psiquiatra sempre que eu preciso, a medicação, a uma medicação que, assim, nem todo mundo tem acesso, né? A tratamentos terapêuticos com diversos profissionais vivendo essa saúde que é uma saúde integrativa, que eu preciso de tudo isso para conseguir viver e não só existir. E quantas pessoas como eu não vão conseguir acessar? Então não é só uma questão da deficiência pela deficiência, do espectro pelo espectro, do prejuízo pelo prejuízo, mas também é uma questão de acesso. E para que a gente possa fortalecer a nossa luta por direitos e acesso, é necessário fazer isso através da informação. E a arte é um veículo de informação, de manifestação do seu tempo, do ser humano, muito grandioso, muito poderoso. E por isso a gente precisa, assim, assumir essa responsabilidade da arte, refletir o seu tempo, refletir as pessoas. E Kel, acho que tem uma coisa que você vai super entender, porque tem muito a ver também com os teus fãs, a tua comunidade, da tua música, né? A música, ela sempre foi coletiva, né? Ela é feita por várias pessoas, enfim. É. E você sempre teve uma relação muito próxima e, ao mesmo tempo, muito poderosa com um grupo de fãs, uma legião de fãs. E, de alguma forma, você foi expondo suas vulnerabilidades, você foi mostrando para as pessoas o que aproximava você delas, o que te transformava em única, e elas também. Eu acho, vendo esse projeto e vendo esse momento, né, essa música, isso que você está falando, acho que de alguma forma você está trazendo uma evolução do que a música te trouxe, né, que é essa comunidade enorme que te ampara e que você ampara. Não sei se você concorda com isso. Concordo completamente. Assim, sozinha eu não conseguiria. Eu sinto, assim, que tudo que eu posso hoje, que eu escolho, não apenas por uma escolha minha, mas pelo todo, que eu escolho expor, vem da minha relação com o meu público. Vem da relação que eu tenho com as pessoas. Eu digo que eu faço músicas reais para pessoas reais exatamente por isso. Sabe? Porque eu não conseguiria sozinha. Eu tô ali expondo as minhas vulnerabilidades e gerando força disso. Quanto mais vulnerável eu me permito ser, mais corajosa eu me torno. E eu dependo com certeza dessas pessoas para isso. Porque eu tô ali dividindo, trocando mesmo com elas. Realmente, de verdade, a Vera. Eu tô entendendo as especificidades, as particularidades, a personalidade dessas pessoas. Sabe, a gente tem um grupo na família, mas além disso, a gente tem uma conexão mesmo, é física. Sabe? Eu sei quem são essas pessoas que se comunicam com a minha arte. Ah, mas é gente pra caramba, mas é real. É o que eu faço e é o que eu sou. Então, eu tenho o tempo todo aprendido, assim, eu tenho aprendido muito com essas pessoas. A ser eu. Porque quando eu estou, através da minha música, através da minha arte, eu estou me manifestando, trocando com essas pessoas. E elas estão garantindo a minha liberdade de ser eu. Num momento tão difícil de ser real. E você é delas, né? Porque é uma troca. Totalmente. Eu sou dessas pessoas e eu só sou a Kel porque essas pessoas são essas pessoas. Porque essas pessoas se conectam comigo.
Porque a minha força, então, passa a ser coletiva. Porque eu nunca estou só. Eu sempre estou falando sobre nós. E isso me dá coragem de expor que eu sou vulnerável. E de expor as minhas vulnerabilidades. E de falar de vida real. E de falar das minhas histórias, mas também de histórias que não são minhas, mas que eu sei que são tão potentes e são tão importantes quanto a minha história é pra mim. A minha música é baseada nisso. Quando eu tô colaborando num projeto como esse, como essa música é tão lindo, eu tô pensando em todos esses detalhes, com muita sensibilidade. Tipo, essas pessoas receberão essa letra dessa música, que tem esse lugarzinho dentro da gente. Mas para quem ainda não conhece, vai ter esse lugar aqui que a gente está cantando, que a gente está mostrando, que a gente está dizendo, sabe? Esse clipe tá lindíssimo. É gostoso poder se reconectar assim, com a nossa criança, sabe? Então, é um clipe com um canal infantil, mas não é apenas um conteúdo para crianças. É um conteúdo que você vai querer colocar a sua criança também para absorver, para trocar com aquilo, sabe? E eu me senti muito capaz de comunicar de uma maneira simples, afetiva, sensível, esse respeito às diferenças. Porque não é sobre o que eu acho, é sobre quem nós somos. É necessário que eu não só respeite, mas que eu absorva da diferença do outro, sabe? Que eu aprenda com ela, que eu viva o outro também. Que eu me viva tanto que eu tenha espaço para viver o outro, sem deixar de me viver. E a música toca nesse lugar. Se eu digo para você que é lindo e não precisa mudar, sabe? E você tá se permitindo sentir o que eu tô cantando e o que eu tô sentindo, você vai entender do que eu tô falando. E por isso essa música, esse projeto, esse clipe, a maneira que essa história é contada é tão potente. Porque é sobre nós. A minha pergunta é, depois desse projeto, vem aí o projeto Kelzinha, a Kel para um público infantil, a Kel para crianças. Você já pensou nisso? Tenho certeza que você já pensou. Já pensei. Penso muito. Como estamos? Penso muito e esse projeto com a Hora do Mostarda, assim, instigou ainda mais esse lugar da Kelzinha, sabe? Quero muito, muito, muito. Eu tenho certeza que vai acontecer. Em algum momento eu vou falar com esse público, assim. Vou falar com as nossas crianças. Com as nossas crianças e com as nossas crianças, com certeza. Eu tô escrevendo um livro também, né? Ainda não posso dar spoiler, mas o universo tá conspirando, assim. A vida conspira pra falar com a nossa criança. Tô vivendo esse momento. E assim, foi muito divertido, sabe? É outro mundo, né? Eu fiquei encantada com Mostarda e com o projeto. E vendo um artista como o Polerito Zanon fazer o Mostarda e você saber que Mostarda tem vida, sabe? Mostarda tem vida própria. É lindo demais ver como se comunica com as crianças, como toca no nosso lugar de criança, como é mágico para nós, assim. É muito bonito. E eu fiquei bem inspirada, com certeza, para trazer a Kelzinha pra gente aí. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Aguardem músicas e composições dos próximos pensamentos. Com certeza. É Tão Lindo nasce no dia 4 de abril. E é claro, tragam todas as crianças para assistirem, sentirem, ouvirem. É Tão Lindo, Hora do Mostarda e Kel Smith. Eu tenho certeza que vai tocar o seu coraçãozinho de criança. O clipe vai nascer no canal do Hora do Mostarda. Então vamos todo mundo para lá. Sigam o canal, sigam Hora do Mostarda nas redes sociais. E me sigam também, @KelSmith, na sua rede social favorita, na sua plataforma de áudio também.